1:3 diz assim: Your Bible's open, Hebrews 1:3. o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Amados, podemos ficar sentados, amém? So we could be seated, please. E nós vamos seguir mais ou menos a sequência da semana passada, quando falamos que Jesus é o ofício era profeta. We're going to follow the same format as last Sunday, where the parts of Jesus was prophet. E hoje nós iremos falar do ofício de Jesus de sacerdote. And today we're going to speak about his part as a priest. E não para a semana, que é o Old Church, que é o culto de todas as igrejas. And we're not going to continue this next week because it's the all church event. Não esqueçam, irmão, que o culto será às 10h30 da manhã. And 10:30 in the morning. Nós iremos, da semana da frente, se nos permitido o Senhor, dia 23, The week after that, 23rd of December, nós iremos falar do ofício de Jesus de rei. we're going to speak of Jesus as king. Nós olhamos a palavra do Senhor e o Tiago vai colocar ali o slide que diz assim, no Antigo Testamento, And we see on the slide up there that Tiago will place. e diz assim, o sacerdote era aquele que levava o povo diante de Deus. In the Old Testament, Tiago, tu podias pôr som no microfone do Juliano, please? It's the way too low. the red. Ou se tiver outro aí mais... Hello? That's out? Está melhorou. Okay. In the Old Testament, the priest was the one who brought the people to God. Nós entendemos que, falámos a semana passada, que o profeta era aquele que trazia a palavra de Deus ao povo. We spoke that the prophet was someone who brought the word of God to the people. Por isso nós dizemos, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. That's why we say that the Verb was made flesh and he dwelt among us in his glory. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. And we could see the glory of God, of the Father, and in truth, light and truth. Amém. E nós entendemos então que o profeta era aquele que falava de Deus ao povo. And we would say that the prophet was the one who spoke to the people of God. E o texto que nós lemos a semana passada era que, tendo Deus falado de muitas maneiras, And they spoke many different ways. the e prophet. ele no último falou pelo seu Filho. And the last one he spoke through his son. Então Jesus é o verbo encarnado. So Jesus is the Verb made flesh. E ele se tornou a palavra viva entre nós. He turned the living word among us. Nós hoje vamos falar num sacerdócio, num ofício diferente. We're going to speak about a different aspect. E nós vamos ver Jesus como sacerdote. We're going to see Jesus as a priest. Aquele que levava o povo diante de Deus. The one that brought people to God. Aquele que mediante um ritual sacrificial, The one that sacrificially ritual. ele conduzia o povo e o apresentava diante de Deus. He brought the people and presented them to God. E ele mostrava, e ele levava o povo num sacrifício absoluto diante de Deus. And he brought the people to an absolute sacrifice to God. Não um sacrifício no povo, Not the sacrifice to the people, mas não sem sangue, com o sacrifício de um animal. but being blood like a sacrifice of an animal. E ele, através daquele sacrifício que cobria o pecado, And with that sacrifice that covered sin, que não removia o pecado, that did not remove sin, mas simplesmente era possível Deus aceitar a adoração do seu povo. but simply allowed the people's worship to be accepted by E God. por que é que isso acontecia? And why did that happen? Porque esse sacrifício, isso que o sacerdote fazia, Because the sacrifice that the priest did, ele conduzia e apontava para um sacrifício maior que se viria a realizar em Cristo. they pointed the people to something much bigger that was Christ. E esse sacrifício perfeito e absoluto foi Cristo Jesus entregue em nosso lugar. And that perfect sacrifice that was absolute was Jesus Christ who died for our sins. Jesus veio no lugar e cumpriu toda a lei cerimonial. Jesus came, completed all of it, and became Ele se tornou o próprio he sacrifício. became the actual sacrifice, Ele se tornou o sacrifício perfeito. the perfect sacrifice. E através do seu sangue ele trouxe a si um povo. And with his own blood, he brought the people. E ele trouxe ele comprou o seu próprio povo. He bought his own
people. para que nós, o seu povo, pudéssemos ser salvos. So we, his people, could be saved. Então o sacerdote era aquele que levava o povo diante de Deus. So the priest was the one that brought people to God. E Cristo é o Deus que veio a esta terra And Jesus being God who came to this earth para nos reconciliar com Ele próprio to reconcile with himself e nos poder levar ao Pai. and to bring us to the Father. E não há outro caminho para Deus. And there's no other path to God. E não há outro método. And there's no other method. Porque também em nenhum outro há salvação. Because in no other is there salvation. Nós precisamos entender o sacerdócio de Cristo. We need to understand the priestlyhood of Nós Christ. precisamos entender o sacrifício perfeito expiatório de Cristo We need to Jesus. understand the perfect sacrifice of Jesus. Porque ele se entregou no nosso lugar Because he gave himself in our place. para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. So we could be life and have life in abundance. E ele se tornou o sacrifício agradável a Deus. And he became the pleasing sacrifice to God. E ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. He was the Lamb of God that took the sin from the earth. E ele se apresentou diante de Deus. He presented himself among God, E ele sendo o próprio Deus. and being God, E ele se apresenta diante de Deus e através do seu sangue. he presented himself towards God with his own blood, E nós podemos ser salvos e encontrar justificação nele. so we could be saved and be justified within him. E eu dizia lá embaixo há pouco And I said before downstairs, que não é que o sacrifício de Cristo the sacrifice of Christ, não é que Deus pôde fechar os olhos ao nosso pecado it wasn't that God could have just closed his eyes to our sin. e ele colocou a culpa do nosso pecado sobre o seu próprio filho. He took the faults of our sin and put it in his own son, E ele praticou justiça no seu filho and he practiced justice on his son para que nós pudéssemos ser salvos. so that we could be saved. Então o Natal fala-nos disso. So Christmas tells us of that. O Antigo Testamento apontava para um sacrifício maior e perfeito, The Old Testament pointed to the bigger sacrifice that was perfect, para um sacrifício absoluto. to an absolute. O Messias viria, The Messiah he would come, e eles esperavam a vinda do and Messias. they waited on the Messiah. E durante todos aqueles anos eles foram cumprindo os rituais religiosos. And throughout all of those years, they kept going with the E sacrifice, the eles ritual, continuaram fazendo os sacrifícios and they continued with the sacrifices até que o perfeito sacrifício, until the perfect sacrifice, aquele que nos traz essa verdadeira salvação, the one that brings true salvation, aquele que não simplesmente aponta o Salvador, not the one that only points to aquele que não cobre o pecado, not the one that points to the Savior, and not the only one that covers sin, mas que realmente traz salvação, but who actually brings salvation que remove realmente o pecado, and removes sin, que justifica o pecador. that justifies the sinner, E esse é Cristo Jesus. and that's Jesus Christ. E esse é o Cristo Jesus que nós estamos celebrando nesta época. And that's the Christ Jesus we're celebrating this season. Essa é a razão do Natal. And that's the reason for Christmas. Essa é a razão da vida do cristão. The life of Christ. Essa é a razão que devemos celebrar. And that's the reason we should É a celebrate razão que devemos continuar a celebrar. and continue celebrating Que nós celebramos dia após dia. day by day. Que é o sacrifício perfeito e absoluto de Cristo Jesus por pecadores. The perfect sacrifice by Jesus for sinners. Ninguém podia pagar o preço pelo seu próprio pecado. No one could pay for their own sin. Ninguém poderia chegar diante de Deus e ser salvo através de pagar esse preço. No one could come to God and be saved by his own price. Na verdade, todo aquele que irá pagar pelo seu próprio pecado, que não tem Cristo, As a matter of fact, the one who's going to have to pay his own price, who doesn't have Christ, e eles irão pagar uma condenação eterna. they're going to pay an eternal E condemnation. eles irão pagar por aquilo que eles merecem. They're going to pay for what they deserve. Mas Cristo pagou por aquilo que ele não merecia. But Christ paid for what he didn't deserve. E ele pagou por aquilo que o seu povo merecia pagar. He paid for what his people deserve. E ele não só veio cumprir a lei, He didn't only come to complete the law, e ele veio cumprir nele próprio. he came to complete it in himself. E ele se coloca no lugar do Cordeiro. He put himself in the lamb's E ele é o place. Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. He was the lamb destined to be mutilated. E ele foi aquele que diante de Cristo, diante de Deus, se apresentou como mediador entre Deus e os homens. He was the lamb that was predestined to be slain and cover the sins of man. E ele se coloca e ele justifica todo aquele que vem a ele. And he goes and justifies everyone that's within him. E ele se apresenta como o verdadeiro sacrifício. And he presents himself as the perfect sacrifice. Por isso nós dizemos que ele é o sumo sacerdote por excelência. That's why we call him the high priest. E ele não é o sumo sacerdote que pratica um ritual para que o povo possa ser aceito por Deus. He's the high priest that Ele não é o sacerdote que simplesmente apresenta-se
diante do povo para ser aceito diante de He's Deus. not simply a high priest that covers people's sin with the ritual. E ele é Deus feito sumo sacerdote. He is God who was made into a high priest. E ele se coloca como sacrifício também. And he puts himself as a sacrifice. E ele não too. é só o sacerdote, ele é o sacrifício também. He was not only the priest, he was the actual sacrifice. E ele não é só o sumo sacerdote, He's not only the high priest, e ele é toda a cerimônia sacrificial. he's the whole sacrificial ritual. A palavra do Senhor, como já lemos em Hebreus 1:3, Tiago, próximo slide, The word that we have already read in Hebrews 1:3. diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purifications for sin, he sat down at the right hand of the majesty on high. E ele nos veio purificar e limpar dos nossos pecados. He came to purify our sins, E ele veio para que nós possássemos viver uma vida agradável a ele, uma vida justa. and he came so we could live a life that's just and good in his eyes. Não para que nós possássemos ser limpos dos pecados e voltássemos ao mesmo. Not just to our sins be clean and then we go back to doing what we used to do. Ou para que nós fôssemos limpos e nos fosse dada uma nova oportunidade. And not for us to be clean and then be given a new opportunity. Não, ele veio para mudar a nossa vida. He just came to change our whole life. E ele veio para nos dar uma vida de santidade e de agradável a ele. He came to give us a life full of holiness and it's pleasing in his eyes. E ele veio purificar de toda a impureza e todo o mal. He came to clean all impurities and Ele veio para nos dar um novo coração. for a new heart. Ele veio estabelecer uma aliança conosco. He came to set up an alliance with us. E através dele, do seu sacrifício, And with his own sacrifice, nós podemos ser livres de todo o pecado e condenação. we could be free of all sin and Nós condemnation. podemos ser livres de uma vida de escravidão do pecado. We could be free of a life full of slavery to sin. E nós vamos um dia ser livres de toda a presença do pecado. And one day we'll be free from all evil presence. A vinda de Cristo a esta terra, The coming of Christ on this earth, o seu sacrifício perfeito. his perfect sacrifice. E ele veio livrar aquele que é o seu povo da condenação do pecado. He came to free his people who are under the condemnation of sin. E ele veio livrar da opressão do pecado. He came to free them from the oppression of sin. Ou seja, aquele que é salvo, ele não está mais debaixo da condenação. The one that is saved is no longer under E ele condemnation. passou da morte para a vida. He came from death to life. E ele não está mais debaixo do poder do pecado. He's no longer under the power of sin. E ele não tem que cumprir, ele não tem que pecar. Ele está livre de não pecar. He doesn't have to sin. He's free from having to sin. Mas um dia na glória. But one day in glory, E esse é o dia que o salvo espera. that's the time that the saved waits for, Que é quando a batalha terminará. when the battle's over. E que Jesus, que é o vencedor, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, o vencedor. And Jesus, the one who was victorious and created all things, E ele estará no seu trono. he will sit on his throne, E os santos estarão com ele. and the saints will be with him. E não haverá mais a presença do pecado. And there'll be no more presence of sin. Então o sacrifício perfeito de Cristo So the perfect sacrifice is Christ, aponta para uma eternidade perfeita, points to a perfect eternity, onde nós poderemos estar com Ele para todo sempre. where we could be with him forever. E nós não mais estaremos na iminência de pecar. And we won't have any tendencies to sin. Amados, a palavra do Senhor diz em João 1:29, Tiago, próximo slide, And we see in John 1, verse 29, diz assim: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. the next day he saw Jesus coming towards him and said, behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Esse foi o testemunho de João Batista sobre Jesus. That was John the Baptist's testimony of Jesus. Por outras palavras, João Batista disse: In other words, John the Baptist said, eis aí o sumo sacerdote perfeito. there comes the high priest, the perfect perfect high high priest. Aí vem o sacrifício perfeito. There comes the perfect sacrifice. E esse é o Cordeiro de Deus. That is the Lamb of God. Esse não é o Cordeiro criado por homens. That's not the Lamb created by men. Esse não é o Cordeiro que homens levam ao sacrifício. That's not the Lamb that men take for E sacrifice. esse é o Cordeiro que vem do próprio Deus. That's the Lamb that comes from God. E esse é o próprio Deus That's God. que vem cumprir o sacrifício perfeito. Came to complete the perfect sacrifice. E esse sacrifício perfeito And that
that perfect sacrifice tira o pecado do mundo. takes the sin of the world. Aquele que nele crê, The one that believes in e it, ele coloca a sua confiança em Cristo, the one that puts his confidence in é-lhe God, dado uma nova vida. in Christ is given a new life. O seu pecado é colocado sobre a cruz. His sin is put on the cross, Jesus leva a culpa do seu pecado. and Jesus takes the fault of your sin, E ele enfrenta a ira de Deus. and he confronts the wrath of God, E ele se torna o sacrifício perfeito. and he turns the perfect E sacrifice. ele não precisava de nada disso. And he didn't need any of that. Ele não tinha qualquer obrigação para com isso. He had no requirement to do E ele não that. tinha que cumprir, que nem revelar nada a Satanás, como muitas vezes se pensa. He didn't need to prove anything to Satan like Ele some não people tem think. nada, a glória é dele. The glory is all to him. E ele salva o povo segundo o seu próprio propósito. He saves with his own purposes. E ele se entrega porque ele assim o quis. He let himself be captured because he E ele wanted to. atrai a ele aqueles que ele deseja atrair. And he brings to him who he wants. Para que nós possamos viver uma vida agradável, pura e santa diante de Deus. So we could live a life that's pure and satisfying to God. O que é que diz para nós, o que é que diz para nós este ofício de Jesus como sacerdote? And what is this position of Jesus say to Afinal, us? qual é a aplicação que isto traz para a nossa vida? What is his role as priest bring to our lives? Nós entendemos isso. We understand that. O autor aos Hebreus ele explica isso de uma forma detalhada. The author of Hebrews speaks in a detailed way. Afinal, quando nós pensamos no Natal, When we think of Christmas, nós sabemos que não fazia sentido celebrar Natal se não houvesse Páscoa. we would understand that there's no point in celebrating Christmas if there's no Easter. Nós sabemos que o propósito de Jesus vir a esta terra foi para que ele viesse morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. We understand the purpose of Christ coming here is so he could be slain and rose after 3 days. Mas que importância tem isso para nós? But what importance does that have to us? Como é que isso reflete na nossa vida? How does that reflect in our E lives? eu não estou a falar numa eternidade que iremos passar com Deus. I'm not talking about the eternity we're going to spend in É God. claro que vamos passar uma eternidade com Deus, And of course that will happen. mas tem um dia a dia aqui agora. But we have a day-to-day here right now. Deus salvou a tua vida no passado. God saved your life in the past. Ele salvou-te na sua eternidade, He saved you in eternity na sua eternidade passada. to your eternity Era o past. projeto de Deus salvar-te. It was his project to save you. E ele, quando o Filho é colocado na cruz entre os céus e a terra, And when his son is put on the cross between heaven and earth, e ele despeja a sua ira sobre Cristo, he disperses his wrath on já Christ. era com o propósito de você ser salvo, você ser parte dos salvos. And there was already a purpose for you to be saved, to be part of the saved. E é claro que você um dia irá morar na eternidade. And it's known that you will be in eternity one day. Mas como é que isso reflete na nossa vida aqui? But how does that reflect on our life here? Como é que isso impacta a minha vida? And how does that impact our Como é life? que no meu dia a dia eu sei que isso é assim? And how do I know my day-to-day is Como é like que eu that? posso ter hoje a certeza do que aconteceu no passado foi foi em meu lugar também? How do I have certainty that what happened in the past is still applying today? Como é que eu sei que aquilo que Cristo fez no Calvário foi válido para mim? How do I know what Christ did at Calvary is valid to me? Como é que eu sei que a minha eternidade está realmente guardada em Cristo? How do I know my eternity is kept in Christ? Repara que Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Notice how he's the Lamb of God that takes away the Se sin of Ele the world. veio para salvar a tua vida, If he came to save your life, se a sua vida foi salva em Cristo, if your life was saved in se a Christ, sua vida está guardada em Cristo, and if it's held in Christ, você vive em santidade. you live in holiness. Porque Ele veio para purificar, Because he came to e Ele purify, veio para limpar, and to clean, e Ele veio para trazer vida, dar vida e vida com to abundância. bring life and life abundant. E Ele veio para que nós possamos viver a vida como Ele é e para a sua glória. And he came so we could live life to his glory. E essa vida para a sua glória é vivida em santidade. And that life for his glory is living in E holiness. Ele veio purificar todo o pecado ao seu povo. And he came to purify his people of E Ele all veio sin. para que nós possamos viver uma vida agradável a Ele. He came so we could live a life that's pleasing to E Ele him, veio para que nós possamos ser santos. so that we could be holy. Oh, amado, a santidade é um tema necessário hoje. Holiness is something very necessary Quando nós today. pensamos no Natal, When we think of Christmas, e nós pensamos que Jesus veio a esta terra para tirar o pecado, and we see that Christ came here to take away the sin, como podemos nós, salvos, voltar ao pecado? how can we who are saved go back to sin? Como é a sua vida hoje? And how is your life today? As coisas têm mudado na sua vida? Have things changed in your life? Você está cada vez mais próximo do que Jesus é? Are you closer to Christ than before? Nós estamos cada vez mais parecidos com Cristo? Are we more in every day like Christ? Temos sido moldados à imagem do Senhor? Have we been molded to his Temos image? temor maior de Deus? Do we have a temor? Fear of Christ? Nós olhamos, a nossa vida se parece cada vez mais com um santo, um homem, santa mulher de Deus? Does our day as it goes by look more holy? Ou nós vivemos uma vida de pecado igual? Or do we just live in the same sin? Ou as coisas não mudaram quase nada? Or stuff doesn't really change? Amados, que nós possamos perceber e olhar a nossa vida.
let us perceive and analyze our life. Amados, o ofício de Cristo como sacerdote, The role of Christ as priest. do qual nós celebramos a ceia do Senhor tantas vezes. The reason why we celebrate the communion, E nós lembramos a morte do Senhor até que Ele venha. that we remember his death until he comes E nós back, proclamamos a vida de Jesus, a ressurreição dos mortos. and that we proclaim Jesus to the ones who are dead. E isso tem que ter uma marca na nossa vida. That has to have a mark in our Se life. Cristo morreu pelos seus pecados, If Christ died for your sins, se o ofício de Cristo como sacerdote foi aceitável diante de Deus na sua vida, if Christ's role as a priest was accepted in your life, você tem que viver santidade. you have to live in A holiness. sua vida tem que demonstrar santidade. And it has to demonstrate holiness. O mundo cada vez é mais desprezível para si. The world is every day more unattractive to you. A sua carne é cada dia mais negada. And your flesh is every day more denied. Cada vez os seus apetites e os seus desejos são cada vez mais desprezíveis. And your desires every day is dispersed. E você começa a desejar cada vez mais a glória do Senhor. And you start wanting more glory of God. Você tem prazer em fugir do pecado. You have a willingness to run away from Você sin. foge daquilo que não presta. You run away from things that don't Você matter. se apega às coisas celestiais. And you take hold on celestial A things. sua oração tem mais fervor. And your prayers have more fervor. O seu desejo pela palavra de Deus é maior. Your desire for the word is more. O seu desejo para estar na casa do Senhor é cada vez maior e mais ardente. And your desire to be at the A house sua of God is comunhão more. com os irmãos é cada vez mais profunda. And your communion with your brethren in church is more profound. Porque você caminha o caminho da santidade. Because you walk in holiness. Você segue o exemplo de Jesus, o seu Senhor. You follow the example of Jesus, who is your Você Lord. proclama Cristo Jesus. You proclaim Jesus Christ. O que impacto tem na nossa vida sabermos que Jesus é sacerdote? What impact in your life does it have, you knowing that He's Que a priest? impacto tem na nossa vida saber que Ele é o nosso Senhor? What impact does it have knowing that He's your Lord? Isso traz-nos um temor. That brings a fear. Isso traz-nos um desejo de santidade. Does it bring a desire to be holy? Isso nos atrai a Ele mais. It attracts us more. Nós queremos viver vidas purificadas. We live more lives more purified. Ou a gente vive igual ao que vivia antes. Or do we continue in the way we lived Ou before? a gente continua a se esconder atrás do nosso pecado. Or do we hide behind our sin? E nós continuamos a esconder-nos atrás da nossa fraqueza. Or we hide behind our E weaknesses? dizemos, eu sou fraco. And we say, yeah, I'm weak. Eu tenho este problema. And I have this Eu problem. tenho outro. Or something else. E continuamos a esconder dessa maneira. And we continue hiding behind that. Ou nós chegamos diante do Senhor e dizemos, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Or we come to God and say, God, have mercy on me because I'm a sinner. Quanto tempo da sua oração é clamar por santidade? And how long during your prayers is you crying out for holiness? Quanto tempo do seu dia você gasta buscando ser como Deus é? How much time during your day do you chase being more like Christ? Quanto do nosso dia nós colocamos aos pés do Senhor e dizemos, Deus, faz-me santo? How many times in your day do you come to the feet of Christ and you cry out to make you more holy? Ou gastamos às vezes tanto tempo a tentar nos justificar Or do you waste more time trying to justify yourself e achar que somos injustiçados and say that you are not able to be justified? e tentamos nos desculpar com as nossas próprias coisas And we try to make excuses for our own e sin. criamos as nossas próprias ideias We make our own ideas e pensamos da nossa própria forma. and we think our own way. Ou nós chegamos diante do Senhor e dizemos, tem misericórdia de mim, ó Deus, Or that we come to God and say, have mercy on e me, God. faz-me semelhante a Ti. Make me more like you. Quando nós contemplamos e a história do Natal When we think about the story of Christmas e nós sabemos que Ele era o Messias prometido and we see that He is the Messiah that was promised, e nós podemos conhecer essas histórias bonitas, encantadoras, and we could reminisce on these stories. e nós That's podemos beautiful. ficar a nossa mente presa no quadro bonito natalício, We could keep our minds locked in that e nativity nós scene, podemos chegar a janeiro e a nossa vida voltar tudo a ser o que era, and we could go into January and our life just goes back to e nós normal, podemos continuar a viver as nossas vidas de qualquer maneira, and we could continue living our lives in whatever way we want. e pomos uma roupa bonita para vir à casa do Senhor, We put a nice clothing on to come to the house of God, e às vezes e vamos para nossas casas e continua tudo igual. and then we just go back home and continue as usual. Mas se Jesus é o sumo sacerdote para a sua vida, But if Christ is the high priest of your life, e Ele é o sumo sacerdote, He is the high e priest, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, the Lamb of God that takes away the sin of the world. a minha pergunta não é se Ele é, I'm not asking if He is. a minha pergunta é se Ele é na sua vida, I'm asking if He is in your life. se Ele é para If He si. is for you. E como é que você sabe? How do you know?
como é a sua vida? How's your life? Uma vez falei com uma pessoa e perguntei-lhe, And one time I was speaking to someone, I asked them, eu estava a falar de Cristo, aliás, estava a falar de Cristo, and I was telling him about Christ. e a pessoa, a pessoa disse-me que era convertida. And that person told me that they were converted. E eu perguntei, e o que é que mudou na sua vida? And I asked him, what changed in your life? E a pessoa respondeu, não mudou muito porque eu sempre fui boa pessoa. He said, nothing changed really because I've always been a good person. E que evangelho é esse? What gospel is that? Então não precisa de salvação. So he doesn't need salvation. Então não precisa de Cristo. So he doesn't need Christ. Então também não tem marca de salvação. There's no mark of salvation. Era uma boa pessoa He was a good person. que continua a ser uma boa pessoa. Who continues being a good person. Deixa-me dizer, eu não sou nada disso. But I'll tell you, I'm not any Eu of that. sou uma pessoa má que continua a ser má. I'm a bad person who continues being bad. Mas que em Cristo Jesus But in Christ Jesus, tenho buscado de Deus e Deus tem-me trazido à salvação. God came and brought me salvation E me faz buscar ser santo como Ele é santo. and makes me want to come after Him to be more holy. E Ele me chama à santidade. He left holiness. E Ele me chama à He santidade. calls me to holiness. E eu procuro ser santo porque Ele é santo. And I look to be more holy because He's holy. Eu já falei várias vezes, irmãos, o crente não peca And I've said many times, the Christian doesn't sin porque tem medo de ir para o inferno. because he's scared of going to hell. Porque se for isso, é pelas obras, irmãos. Because if it's like that, then it's by works. O crente não peca porque ele acha que pecar é mau para ele. The Christian doesn't sin because he thinks sinning is bad for him. O crente não peca porque ele não quer desagradar a Deus. The Christian doesn't sin because he doesn't want to be disappoint God. Deus nos deu uma lei pela qual devemos cumprir e viver. He gave us a law for us to live by and to follow. E Ele nos deu essa lei para que nós possamos continuar a servi-lo cada vez mais. And He gave us that law so we could continue serving Him. E essa lei nos aponta ao nosso pecado. And that law points to our sin. Ela nos aponta ao que nós somos, o que nós realmente somos. It shows who we really are. Mas porque Ele é Deus e Ele é santo. But because He's God and He's holy, E Ele nos chama à santidade, viver o contrário do que aquilo que nós desejamos viver. He calls us to holiness and to live contrary to what we do. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, Senhor nosso, When we look to Christ Jesus, nós percebemos que temos que ser como Ele é. we perceive that we have to be like He is. E nós procuramos ser como Ele é. And we try to be like the way E He nós is. buscamos a santidade And we go after the holiness porque nós queremos ser agradáveis a Ele. because we want to be pleasing to Him. Esse é o ofício de Cristo como sacerdote. That's the role of Christ as priest. Ele veio para pagar o preço. He came to pay the price Ele veio para nos purificar. and to purify, Ele veio para nos limpar de todo o erro e todo o mal e todo o pecado. to clean us of all sins and wrongdoing. E o nosso papel diante do sacerdócio de Cristo And our role in front of the high priest é ser como Ele é. is to be like Him, É ser santo como Ele é santo. to be holy like He is, É buscar santidade. to seek holiness, É buscar ser agradável a Ele. to seek being pleasing to Him, É obedecê-lo em tudo. to obey Him in all things. Meu irmão, como é que você pode fazer isso? And how can you do that? Como é que você pode ter uma natureza pecaminosa ser agradável a Deus e santo como Ele é santo? How can you have a sinful nature and be holy like He is? A resposta é através do seu sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. The answer is through the high priest Jesus Christ. Mas e no dia a dia? But in your E as day-to-day, tentações são tantas. so many temptations. Nós somos atraídos pelo nosso próprio pecado, pela nossa própria iniquidade. We're attracted to our own sins. Como é que eu posso ser agradável a Ele? How can I be pleasing to Como eu Him? posso fazer a vontade dele? How can I do His will? É tão contrária à minha. So contrary to mine. Oh, amados, chegue-se a Cristo. Come closer to Christ. Todos os dias. Every day. Ore todos os dias. Pray every day. Clama a Deus que o ajude a ser santo. Cry out to God to help you be holy, Clama a Deus para que Ele possa mudar a sua vida. so that He could change your life, Para que Ele possa abalar a sua estrutura. that He could shake up your structure. Oh, leia a palavra dele e encha-se da palavra de vida eterna. Read the Word and fill yourself with the Word. Não dê lugar ao mundo. Don't give room for sin. Não fique de mãos dadas com as coisas do mundo. Don't hold hands with things of Não this world. afaste do seu pecado, da sua carne. Further yourself from your sin and your flesh, Amados, a nossa carne estará sempre lá, querendo nos atraindo para fazer aquilo que é desagradável a Deus. because your flesh will always be there trying to take you to things that are not pleasing to God. Fuja de situações pecaminosas. Run away from sinful Fuja things, daquilo que o atrai.
from things that attract E you, aproxime-se de Deus. and come closer E to God, clama a Ele. and cry out. Envolva-se com as coisas sagradas. Involve with things that are holy, Envolva-se com as coisas santas. the things that are sacred. Ore. Pray, Ore mais. and more. Ore mais ainda. Pray even more. Leia a palavra. Read the word, Leia mais. and read it more, Leia mais ainda. and even more. Medite na palavra. Meditate on the word, Medite mais. and more, Medite mais ainda. and more than that. Congregue, irmão. Congregate, Congregue mais. and more. E congregue mais ainda. Congregate even more. Para que você possa criar uma barreira à sua volta. So you create a barrier around Para you, que o Espírito Santo possa agir em si. so the Holy Spirit could act in Para you, que você possa viver a vida santa. and you could live holy. Amados, a salvação você não fez nada para conseguir. You didn't do anything to be saved, Mas santificação é um processo do qual nós fazemos parte. but becoming holy is a process that you do take part in. Você diz, não, mas é pela graça, é Deus que pode me fazer santo, eu não posso. But you say it's by grace. Only God can make me holy. I Mas can't. Deus te deu vida para que tu possas buscar. But God gave you life so you could seek it. É verdade que você estava morto em delitos e And it's pecados. true that you were dead in your sins, E você não podia se salvar nem caminhar para Deus. and you couldn't save yourself and walk to Mas Christ. agora que Ele te salvou, But now that He saved you, você sabe que Ele é o Senhor da vida. you know that He's the Lord of life Você sabe que Ele é o sumo sacerdote. and the high priest. Você tenho a certeza que todos estão a ouvir, estão a concordar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. And you all agree that He's the perfect high priest. Tem aqui alguém que não concorda que Jesus é o sumo sacerdote perfeito? Is there someone that doesn't agree with that He's the perfect high priest? Então, se todos concordam, So we all agree. por que é que nós não nos aproximamos mais dele? So why don't we come Por que closer é que to nós Him? não chegamos mais perto dele? Try to get closer. Por que é que nós não clamamos mais a ele? Why don't we cry out more E dizemos, Deus, faz-me santo como tu és santo. and cry out saying, God, make me holy like you are Amado, holy. está na nossa mão. It's in our hands. Deus quer nos santificar. God wants to make us holy. Tantas vezes ouvimos, qual é o propósito de Deus para a minha vida? We hear a lot, what's the purpose of God for my life? Deus tem um propósito para a tua vida. And He does have a purpose for Está your nas life. Escrituras. It's in Scripture. É a vossa santificação. It's you becoming holy. É o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, nós, eu. It's the body of Christ, us, you, Ser santo como Ele é santo. to be holy like He's Então holy. Ele vai cumprir isso em si. So He will complete that in Você Himself. não tem que. Deus não está a lutar contra si para você não ser santo. God's not fighting with Himself for you to not be holy. E Ele quer que você seja santo. He wants you to be holy. E esse é o propósito. And that's the purpose. Você pode viver uma vida santa diante de Deus. You can live a life holy to God Porque Ele já pagou o preço. because you already paid the price. Porque Ele veio para purificar. He came to purify. Aproxime-se de Deus. Come closer to God. Clame a And Ele. cry out. Clame pela sua alma. Cry out for your soul. Diga a Deus, faz-me agradável a ti. Say, God, make me more pleasing to you. Oh, amados, nós temos entendido estas coisas de uma forma maravilhosa, eu dizia lá em baixo. We've understood that in a miraculous way downstairs. Você não tem que lutar para continuar salvo. You don't have to fight to stay saved. Você sabe que Ele salvou a tua alma e a sua alma está guardada em Cristo. You know that He saved your life and your life is held in Christ. Você não tem que pôr a sua energia nisso. You don't have to put your energy towards that. Você tem que pôr a sua energia em ser santo. You have to put your energy into being holy. E à medida que Ele te faz mais santo, And as He makes you more holy, maior confirmação você tem de vida eterna. a bigger confirmation you have of eternal life. Mais seguro você está quando dia estará com Cristo. Even more secure you will be of being with Christ one day. Busque santidade. Seek holiness. Amado, busque agora e aqui. Seek it right now. Porque o provir está nas mãos de Deus, de qualquer forma. Because the provisions in God's hand in any way. O futuro já está guardado em Cristo. The future's already held in E Ele Christ. já foi preparar um lugar para a sua igreja. And He already prepared a place for His church. Mas agora que estamos aqui, But now that we're here, nós podemos ser santos como Ele é santo. that we could be holy like He Nós is, podemos ser agradáveis a Ele. pleasing to Him. Nós podemos lhe obedecer. We could obey Him. E Ele pode ser glorificado em He nós. could be glorified in us. Não espere pela eternidade para buscar santidade, And don't wait for eternity to be holy. porque lá você não vai poder pecar. Because you won't be able to sin there. Mas hoje aqui, enquanto aqui estamos, But here, while you're still here, nós somos conduzidos à tentação tantas vezes. we are conducted to sin a lot. Usando a expressão bíblica, nós somos conduzidos a tentar. And, Somos conduzidos à tentação várias vezes. and using scripture, we are conducted to sin many times, Mas não pecar contra Deus. but not sin against God. Deus se agrada e é glorificado em nós. God is glorified in us, E o mundo pode ver a sua glória. and the world could see His glory. Deixe-me dizer uma coisa, irmãos. Let me Não- tell you something. Nós queremos em milagres para hoje. We believe in miracles for Eu today. acredito que Deus pode curar, operar com maravilhas e sinais. I believe that God can operate with the signs and miracles.
Mas nada é tão claro da manifestação da glória de Deus, But nothing is more clear in the manifestation onde of não há God, confusão, where there's no confusion. onde se percebe que só pode ser Deus, When you could see that's only through Christ, como um God, pecador, viver uma vida santa. for a sinner to live a holy life. Amados, milagre pode dar, Deus opera milagres, mas milagre pode haver questões, questionamento. God does operate miracles, and with miracles there's always questioning. E será que foi? Será que não foi? Was it God? Was it not? E está meio confuso. And it could be Esta confusing. manhã vínhamos a falar na VEN sobre milagres que aparecem em meios que onde Deus não opera. This morning we were speaking in the van about miracles that happen where they shouldn't. E você conhece e ouve falar de pessoas que foram curadas das coisas mais terríveis, diabólicas mesmo. And you see people being cured of things that are very satanic. Não estou a desvalorizar aqui o milagre de cura. Por favor, irmão, o dom de cura não estou a desvalorizar de maneira nenhuma. And I'm not putting value in those miracle cures. Não estou a desprezar os milagres aqui que vêm de Deus, por I'm favor. not devaluing the miracles that come from God. Mas o maior milagre, But the biggest miracle, onde a glória de Deus é clara e absoluta, where God's glory is very clear, é um pecador viver uma vida de santidade. it's a sinner living a holy life. É inconfundível. You can't confuse Só it. pode vir de um Deus que é santo. And it only comes from a God Só who's pode holy, vir de um Deus que opera sinais e maravilhas. and a God who operates Só signs, pode resultar para a glória de Deus. and only for His glory. Amados, este Natal, And this Christmas, enquanto nós celebramos o nascimento de Jesus while we celebrate the birth of e nos Christ, envolvemos em tantas coisas, we involve ourselves with the law. e eu desafio a que você busque santidade, And I would recommend you, challenge you to seek que holiness, você possa buscar ser santo como Ele é santo, so you could seek to be holy like que He você is, possa lembrar de Jesus como o sumo sacerdote perfeito, so you could remember Christ as the perfect high como priest, aquele Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, as that Lamb who came to take the sin e of the que a world. sua resposta a Ele And that your answers to Him seja viver em santidade. to live in holiness. Que Deus nos ajude, amados. And that God help us. É difícil, It's hard é complicado, and complicated. tem um processo difícil, There's a difficult process, mas nada é tão glorioso como viver em santidade e ser agradável a Deus. but nothing is more glorious than living in holiness and glorifying É Him. tão perfeito, It's so perfect é tão bonito. and beautiful. Um povo que é chamado a viver em santidade para a glória de Deus. People who are called to live in holiness and glorifying Him. E Deus nos tem chamado para isso. And God has called us to Que that. Ele possa cumprir esse propósito em nós. He could complete that purpose in us. Que Ele possa ter feito o nosso coração arder de desejo de ser como Ele é. That He could make our hearts burning with desire to be like He E is. que não termine por aqui. And it doesn't end here. Que nós voltemos para nossas casas Because we will go back to our homes. e lembremos destas coisas e busquemos ser santos como Ele é santo. And we will remember these things and seek to be holy like He is holy. Vamos orar ao And let's Senhor. pray. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome e Te adoramos. Nesta noite, eis-nos na Tua presença. Pecadores, Senhor, incapazes de fazer aquilo que Tu desejas. Mas sabemos, ó Deus, que nos tens chamado para que fôssemos santos como Tu és santo. Nós carecemos de Ti, Senhor. Pai, opera em nós. Abra o nosso coração e mente para que possamos crer. Verdadeiramente crer que só Tu és Deus, só Tu és Deus. Purifica-nos, santifica-nos, leva-nos mais além. Que o coração do Teu povo nesta tarde possa arder desejo de ser como Tu és. Nós a Ti damos glória e louvor, em nome de Jesus. Amém.